Boa tarde, muito boa tarde, meus amigos. Que bom que o sábado chegou e nós estamos aqui mais uma vez trazendo essas lives que tanto nos ensinam, que nos tocam o coração. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês novamente nesse mês que tem sido. Vamos combinar, hein? Que mês maravilhoso, mês abençoado, e não poderia ser diferente. Esse mês em que falamos sobre Chico Xavier, um mês em que tratamos da mediunidade do Chico, e um mês que traz para a gente tanto aprendizado, que não poderia ser diferente com toda certeza. Como eu disse lá no começo de julho, na nossa primeira live, vamos relembrar. Claro que o nosso querido Chico, por ele, né, jamais nós ficaríamos aí buscando fazer tributos, honrarias ou qualquer coisa do tipo. Mas o que nós fazemos com essas lives é justamente trazer para mais pertinho da gente o exemplo desse homem, que só de falar nele parece que já muda alguma coisa em nós, já mexe com o nosso íntimo, já mexe com o nosso coração, a gente já se sente diferente. E isso é possível pela pessoa que Chico foi, pelo espírito iluminado que Chico é. Então, essa luz, essa força, essa vibração maravilhosa que envolve Chico Xavier nos abraça. E nós fazemos esse tipo de trabalho justamente para que a gente possa sentir esse abraço, sentir essa vibração. E digo de novo, aprender com esse exemplo. E durante esse mês em que tratamos da mediunidade do Chico, aprendemos muita coisa, com toda certeza. Lá na primeira live, Geraldo Campetti veio apresentar para a gente os livros, falando da psicografia do Chico, como foi bacana aquela live. Depois também tivemos a Denise Lino, a Denise que falou sobre Paulo e Estevão de uma forma que emocionou muito a todos nós. Essa obra lindíssima que todos nós gostamos de ler e ler de novo, e sempre descobrimos algo novo, algo que nos toca. Tivemos o John Harley, que também trouxe um Chico muito mais humano, vamos dizer assim, nas palavras dele, claro, para muito mais perto de nós, trazendo fatos muito interessantes sobre a vida do Chico e o que envolvia aquela mediunidade toda. Não tivemos a oportunidade de estar com Jorge Larrat, alguns motivos técnicos, não pudemos ter essa live, e hoje fechamos o ciclo dessas lives que tocaram o nosso coração e que nos ensinaram tanto, neste segundo ano em que fazemos esse evento tão bonito, com o nosso amigo Carlos Alberto Costa, o Beto Costa, que eu vou trazer já já aqui para vocês. Está aí nos bastidores esperando, ansioso com certeza para estar conosco, para entrar aqui com a gente. E eu quero agradecer muito a Deus, a todos vocês, amigos queridos, ao nosso Mestre Jesus, a todos os participantes desse mês inteiro, a toda a equipe, Uzi, meus amigos queridos, equipe linda, linda da Uzi, que abraça as ideias e que se esforça, que não poupa esforços para a gente estar aqui tentando fazer o melhor. Então, gratidão a todos. Quero agradecer à Rede Amigo Espírita, José Aparecido, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada por essa parceria bonita conosco, estar nos presenteando com essa possibilidade. Então, muito obrigada, Rede Amigo Espírita também. E muito obrigada especialmente a esse nosso irmão querido, que impactou a vida de todos nós, com toda certeza. Chico Xavier impactou, continua impactando e vai, sempre impactar a nossa vida. Porque através
de toda a obra e principalmente do exemplo do Chico, é que a gente consegue entender um pouco mais do que é a doutrina espírita. Mas é mais que isso. É entender um pouco mais do que ser cristão. Mas é mais que isso. É entender-se como espírito imortal, é entender-se, é buscar colocar em prática no dia a dia o amor. É isso que Chico traz para a gente. Então, eu fico muito feliz, o pessoal está chegando, estou vendo aqui. Deixem os seus comentários, deixem as suas mensagens e a gente vai estar aqui colocando as mensagens, os comentários, as perguntas. O importante é que vocês estejam sim participando. E compartilhem essa live. Como eu sempre digo, aquilo que é bacana para a gente pode fazer muito bem para o outro também. Então vamos lá compartilhar essa live, esparramar luz, que é o que a gente quer nessa tarde. Vamos esparramar luz. E aí eu trago aqui agora conosco esse amigo querido que prontamente aceitou o nosso convite, com muito carinho, se dedicou para estar aqui conosco hoje, que é o Carlos Alberto Costa, o nosso Beto Costa, que é de Belo Horizonte. Bem-vindo, bem-vindo. Agradecemos a oportunidade, Lília, o seu carinho, o acolhimento bendito a toda a equipe da USE Catanduva, esse momento tão especial, né? Onde nós estamos comemorando os 95 anos da primeira psicografia do Chico, nesse evento tão auspicioso, tão agradável, nessa tarde de sábado. Para mim é um motivo de muita alegria, de muita honra. Confesso, ficar assim, desse tamanhozinho perto desse momento histórico que pode marcar, que pode mudar, que pode alterar a nossa maneira de ver a vida, pode nos ajudar a nos reconectar consigo mesmo. Que Jesus nos abençoe. Deus te abençoe também. Muito obrigado. E que Deus te abençoe também, que a gente tenha um ótimo trabalho. E agradeço muito, muito por você estar conosco. Com certeza vai ser uma tarde muito bacana, assim. E aí eu queria colocar a apresentação aqui do nosso Beto Costa. Tem uma apresentação aqui para a gente colocar. E eu vou apresentá-lo então para vocês. Esse mineiro que quando tiver pessoalmente já combinamos nos bastidores, e todos vocês que me conhecem, viu, Beto? Eu falo isso em todas as lives. Eu adoro Minas, adoro. E sou apaixonada pelo sotaque mineiro, como eu gosto. Como eu gosto. Então, o pessoal me conhece, sabe que sou fã do pão de queijo, sim, do bolinho de fubá, sim, e do cafezinho. E claro, né, gente, já ofereci para o Beto, quando ele estiver aqui com a gente, se Deus quiser, presencialmente. Então, vamos lá. Ele é mineiro de Belo Horizonte e iniciou os estudos espíritas no Grupo Sheila e na União Mineira. Ele é escritor, expositor, dirigente. Lá em 2008, fundou o FEAC, FEAC Minas, é isso, né? É Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec. Então, tá aí o Beto, que é um colaborador nosso. Vou deixar a telinha aqui com o Beto. Opa, vamos mudar aqui. Beto para cá e Lilian para lá. Aí sim. Muito bem. É isso aí. Então, ele é dirigente lá do FEAC. E o Beto, ele é escritor, como eu disse para vocês. Vocês estão vendo aí na telinha, à direita e à esquerda dele, os livros Chico, Diálogos e Recordações. E também do Calvário à Redenção. Então, são os livros aqui, né, do Beto, que a gente está vendo. E o Beto, ele está aí também nessa parceria com a Rede Amigo Espírita há mais de 10 anos. Olha que bacana. Um dos pioneiros aí em transmissão, falando de espiritismo. Que bacana. Desde que começou a Rede Amigo Espírita com o nosso amigo José Aparecido, o Beto é presença constante no canal. E vocês podem buscar lá no canal Gênese. É isso, né, Beto? No canal Gênese,
Tem mais de 2.500 vídeos, gente. É muita coisa para a gente aprender, para a gente estudar, para a gente refletir. A gente pode levar para os nossos grupos de estudo. Então, muito bacana. Eu gosto disso, de mexer com o vídeo, de levar coisa para o grupo. É muito bacana, né? A gente discute, faz essa reflexão junto. E o Beto já colocou muita coisa boa à nossa disposição. Tá lá, é só procurar. Tá certo? Então, vamos lá, gente. Voltando aqui, vamos agradecer, então, a todos vocês. Tem o pessoal chegando. Eu vou dar um oizinho para quem já está chegando. O pessoal está tímido, viu, Beto? Daqui a pouco o pessoal vai perdendo a timidez. É isso aí, gente. A Beth, que está sempre com a gente. Valeu, Beth, querida. Muito obrigada. Bem-vinda. Tereza Rossoni é, para mim, a pessoa mais importante desse mundo. Beto, adivinha? Minha mãe, beijo. Rubens Silvestre, meu querido. Rubens, muito bem-vindo. Esse é o Rubens. É outro Rubens. Bem-vindo, Rubens. Vera, querida, beijo, linda. Boa tarde. E olha quem está aqui com a gente, Beto, você queria agradecer a pessoa que fez a arte, que você achou bonita, compartilhou. Tá aí, Thaís Soares. Nossa querida Thaís Soares, que trabalha aí com a gente na USE, também sempre colaborando com todo o nosso trabalho. Um beijo, minha irmã querida do coração. Muito obrigada. E eu estou vendo que tem mais gente por aí que ainda não colocou sua mensagem. Deixa sua mensagem aqui e a gente vai estar compartilhando à medida do possível suas perguntas e tudo mais. Então, vamos lá, gente. Para serenar nossa mente, para acalmar nosso coração, vamos começar com uma prece, trazer as melhores vibrações para todos nós aqui. Com certeza essas vibrações já estão fluindo, mas vamos lá todo mundo junto, se abraçar dentro da prece. Como o Beto, eu sei que gosta de poesia e a maneira dele falar é tocante, porque eu tive o privilégio de conversar muito com ele esses dias aí, por telefone, mensagem, e ele tem uma maneira toda poética, bonita, serena de conversar. Então, hoje eu gostaria de abrir com uma poesia de Maria Dolores, depois a gente inicia a prece. Senhor Deus do amor eterno, sabemos que nos renovas por meio das grandes provas que abalam o coração. Por isso, não te rogamos que nos retires da estrada, quase sempre atribulada, de acesso à renovação. Estamos a suplicar-te acréscimo de energia nas lutas de cada dia e amparo libertador. Necessitados de força, rogamos-te apoio amigo. Queremos viver contigo no reino do eterno amor. Maria Dolores. Aqueles que puderem e quiserem nos acompanhar, quiserem fechar os olhos, fiquem à vontade onde estiverem. Que possamos neste momento nos entregarmos a este instante, a esta oportunidade abençoada de aprendizado, de paz, de serenidade, de luz em nossas vidas. Que possamos agradecer aos mentores queridos, amigos da espiritualidade, que com certeza já estão preparando esse momento há muito tempo. Já estão preparando esse nosso encontro com todo amor, com todo carinho, para que esse encontro possa surtir efeito em muitos corações, para que muitas pessoas possam se sentir tocadas neste momento, naquilo em que mais necessitarem. Queremos agradecer esta oportunidade de trabalho, que sejamos bons instrumentos, que possamos nos colocar à disposição de toda essa espiritualidade amiga, que possamos fazer o nosso melhor e que possamos nos sentir abraçados
pelo nosso querido Mestre Jesus, que com certeza feliz está nesta oportunidade em que trazemos tão importantes informações para a nossa reflexão. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, amigos queridos. E vamos lá, o pessoal chegando, fico muito feliz. Vocês sabem, gente, que a gente sente essa vibração bacana que vem de vocês. A gente está aqui no virtual e, independente disso, essa vibração é poderosa. E a gente sente. E fica muito feliz de ter vocês aqui conosco. Porque se tem uma coisa para lá de importante nesse trabalho todo é a alegria. Porque a boa nova nos deixa alegres, felizes. E é isso que a gente quer transmitir, receber e entrelaçar uns com os outros sempre. Então vamos lá, agora vamos ouvir o nosso amigo Beto Costa, que traz para a gente hoje o tema Chico Xavier. Aqui o tema. Isso. Chico Xavier, Vida e Virtudes. Então, Beto, eu vou estar por aqui. Deus te abençoe mais uma vez. Use o tempo que for preciso. Estaremos aqui acompanhando. E, se precisar de alguma coisa, é só chamar. Tá bem? Muito obrigada. Olá! Boa tarde, né? Ou boa noite. O horário que você estiver acessando aí, do fuso horário, enfim. Mas vocês que estão no horário de Brasília, são 16 horas e 19 minutos. Então, um grande abraço para todos, esperamos estar sendo acolhidos por você, aonde você se encontra, e que a nossa tradição em Minas, nós temos um compromisso com o papai e com a mamãe, que todas as vezes que a gente visita um lar de um coração amigo, a gente se comporta bem. Então, eu espero não fazer bagunça aí na sua sala, não derramar o refrigerante, deixar a pipoca cair no chão, não. Que a gente possa ter momentos aqui agradáveis, que a gente possa sentir. Nós vamos trabalhar informações, histórias, mas eu costumo dizer, faço um evangelho todas as manhãs no canal Gênesis no Lar, Evangelho no Coração, às 7 horas da manhã. E eu falo para a nossa audiência, deixa para você ler o texto depois, vem cá comigo, vamos sentir. Vamos fazer um acolhimento amoroso. Vamos nos autoacolher. Vamos pensar no Cristo interno, nos recebendo como filho pródigo de volta para casa. Para que a gente possa sentir bem, para que a gente possa ter motivação, esperança, boa vontade, para que a gente possa investir e empreender de sorte que a nossa vida fique mais qualificada, as nossas relações aprimoradas, todos os dias, no investimento permanente, pautados nas virtudes, nos princípios que elevam, na fé que robustece, que enaltece a mensagem do Cristo. Agradecemos à doutrina espírita, ao nosso patrono Allan Kardec. Amélie Boudet, a mãe dos espíritas, a toda a família da Sociedade Espírita de Paris, que fundaram o primeiro centro espírita, e ali começou tudo, e a humanidade nunca foi a mesma. E a todos os espíritos que prosseguiram, a equipe de Emmanuel, de Bezerra, de Eurípides, de Caibar, depois Chico, o embaixador, todos os amigos. E como a minha escola, eu criança passeava pelas ruas de Pedro Leopoldo, uma vez que meu pai é de lá,
Então, eu cresci escutando histórias de Chico. Então, meu sangue corre tradições mineiras daquela região específica. Então, quando a gente fala do Chico, eu tenho um compromisso espiritual pequenininho, mas ele é muito claro, de falar do Chico, querido, amigo, próximo. Gente como a gente, brasileiro, cidadão, filho da terra, cidadão do universo, mas que aproveitou cada ensejo, cada momento para conviver bem com seus familiares, com a vizinhança, com seus amigos, lá da Fazenda Modelo. Ele que nunca faltou um dia de serviço, cumpridor dos horários. Para tirar férias era uma luta, ele era obrigado, constrangido. O Chico que viveu cada momento como se fosse o único. Ele amou. Ele não foi santo, mas ele ouviu Jesus em prece pedindo a Deus que nos santificasse na verdade, conforme a descrição do capítulo 15 do Evangelho de João. Santificar na verdade é um trabalho filosófico, é um trabalho científico, é um trabalho religioso, é um trabalho harmonioso, pois conjuga a multifacetária obra, a dinâmica da nossa casa mental, que precisamos de brilhar, de cuidar, de purificar, para ter bons pensamentos. Por isso precisamos de virtudes, da justiça divina, precisamos de motivação, precisamos de imaginação, precisamos de criatividade, precisamos entender a finalidade, a especificidade, a beleza da caridade, nessa dinâmica do Evangelho que nos coloca diante da lei, a lei de igualdade, mas sempre apoiados na fraternidade, para que lá na frente a liberdade se faça. É diferente do cenário humano, em que as pessoas buscam primeiro a liberdade. Chico Xavier esteve entre nós acreditando que seria possível. Graças a Deus ele acreditou. Ele não veio pronto. Ele foi forjado no tempo. Ele se tornou gigante não para ser admirado, pois os gigantes o são pelo tamanho da generosidade que deixam como marcas. Chico não é ídolo. Ídolo você acha no popular, na música, no esporte, aonde você quiser tem ídolos, até a marca da sua calça. Ídolos mortos, eles só se modificam. Você tem um ídolo na juventude e um outro na madureza. Mas eles morrem, eles morreram. Nós precisamos de heróis. O herói é diferente do ídolo. O herói, sob o ponto de vista filosófico, ele é grande por ser virtuoso, sábio, justo, nobre. E ele não precisa de ser famoso, porque você acha muitos heróis na sua tradição. Você se recorda da história dos seus avós, dos seus tios, dos seus pais? Você sabe quem foi o seu bisavô? Você já teve interesse em conhecer a história, a árvore? Nós vivemos um momento em que o Chico Xavier vem ao nosso encontro com a sua história para nos falar sobre o que vem a ser democracia na filosofia.
dialogar com os mortos, tentar entender o que eles estão nos dizendo com suas passagens, com os livros que eles escreveram, o livro da vida, como ensina Emmanuel. Você conhece aquele livro Mãos Unidas? Tem uma das páginas da minha preferência, intitulada Teu Livro. Vou buscar na memória, se eu errar, me perdoe. A existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia uma página. O momento da sua afirmação. Mais à frente. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de ação. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. O Chico escreveu frases e frases e frases, boas obras. Ele fez porque ele precisava de provar para ele mesmo. Ele precisava de sentir nele mesmo Cristo. E ele fez isso entre a gente, discretamente. Como nos contava Arnaldo Rocha, está aí no livro que a Lília citou. Muito obrigado, Lília. Muito obrigado. Porque são 2 livros que eu escrevi e eu me sinto constrangido de falar em tão pouco tempo de anos e anos e anos e anos de pesquisa. Sem vaidades. Porque tem muitos messias representantes do Chico por aí. Não é o meu caso. Não vim no mundo para defender a obra dele como guardião do tempo. Mas a vida me conferiu, me delegou uma responsabilidade de escrever sobre ele. E eu o fiz pesquisando. Dediquei minha vida inteira pesquisando Chico Xavier. Até de chegar num tempo em que ele mandou um recado para mim. Carlos Alberto, enquanto você fica falando de um tal de Chico Xavier, você está deixando de falar de Jesus. Ele veio em espírito na minha casa espírita e mandou o recado através de um sobrinho que frequentava a casa espírita e que nunca falou do meu nome. Até que o Chico disse, aquele rapaz fala para mim de uma forma carinhosa. Ele é muito empolgado. Na época eu era Chiquista Futebol Clube. 20 e poucos anos. Tinha todas as histórias, pois lia todas as biografias dos autores, as diversas facetas apresentadas, pois o historiador relata como ele vê. Por isso podemos ler de tudo, mas entender o que vem a ser fonte primária, documental, para não nos encantarmos com opiniões, com ufanismo, que faz parte do processo, mas como estudiosos, para que a gente possa entender mais um pouco, é importantíssimo que a gente aprenda a filtrar, para não entrar exatamente nesse terreno da idolatria, que nos distancia da essência espiritual. Então, aos poucos, o Chico foi me ensinando. Os espíritos foram me mostrando e me preparando, desculpem a primeira pessoa, mas para falar do livro, porque se vocês acessarem o conteúdo, eu prometo, eu garanto, que vocês não vão encontrar lá achismos, vocês vão encontrar documentos, como muitos que eu tenho nesse armário que está aqui, que o meu coração ainda pede para não divulgar, porque não está na hora. Um acervo de mais de 100 cartas de Francisco Cândido Xavier, se revelando como uma alma humana, que todas as vezes que eu passo os olhos por essas cartas, não tem como
Não tem como conter lágrimas. Elas perpassam, elas encharcam, elas afogam. Pois é pura honestidade, transparência, sinceridade, lisura, cuidado, amor à doutrina que ele professou, admiração como poucos, aquele que foi a referência da sua trajetória em espiritismo. Quantos textos tenho aqui de Chico Xavier falando sobre Allan Kardec? Quantas notas o Chico falando sobre o cuidado, a proteção, a assertividade de Emmanuel, para que ele não tergiversasse, para que ele não claudicasse, para que ele não temesse. Isso durante décadas e décadas e décadas. Isso tudo, minha amiga, meu amigo, me coloca numa condição. Humilde eu não sou, mas tenho um compromisso com a humildade. Se eu estudo, divulgo o que essa alma fez na Terra, no mínimo eu tenho que ter um percentual satisfatório de coerência. Pois senão eu estarei falando para mim mesmo que eu sou hipócrita, incoerente com o que eu faço. Eu não tenho autoridade para falar, principalmente para o público-alvo da equipe espiritual que Chico faz parte. O público-alvo são os filhos do Calvário de Jesus. São almas aflitas, carentes, em processo de soerguimento, expiação, reparação. Então, Lília, quando tu me convidastes, meu coração disse: mais um degrau para você subir. Diminua-te. Aprenda com João Batista a calar os sentimentos egóicos, vaidosos, para que o Cristo cresça, para que o tema apareça, sugerindo que a fé de todos aqui presentes robusteça. Nós todos precisamos de nos unir nesse momento para encontrar forças, para sermos determinados, corajosos na arte do bem viver. Então, quando escrevi esses livros, que na verdade são memórias vivas, pesquisa junto daqueles que conviveram mesmo, pois nos dias atuais muitos se apresentam como íntimos que nunca foram. Aqueles que se apresentam como amigos de 3 fotografias. E quando falam, desonram, mentem, inventam. E aquele Chico Xavier que a história nos revelou fica tão distante, fica tão incoerente, se torna profeta, se torna um médium desajuizado, desrespeitoso, coisa que ele nunca foi. Tem um depoimento que me marcou profundamente quando ouvi de Arnaldo Rocha. Para quem não conhece Arnaldo Rocha, foi o grande, o maior, o mais íntimo amigo de Chico Xavier. O viúvo da Meimei. Aquela história dos anos 40. Acredito que você conhece esse momento, que é uma das páginas mais belas da história do espiritismo
mundial. Essa história merecia ter acontecido na Sociedade Espírita de Paris, com o codificador revelando, publicizando. Quando a esposa morre, depois de 2 anos de muito amor com o marido, e ela volta do além-túmulo para mostrar que o túmulo não é impeditivo para o amor verdadeiro. Meimei se materializa, Meimei beija, Meimei oferece perfume para uma assembleia de mais de 10 pessoas, todas vendo-a com seu perfume Chanel espalhando no ambiente, a sua cabeleira espanhola por sobre os ombros do marido, através da mediunidade de Chico e Peixotinho numa reunião em Pedro Leopoldo. Essas histórias, elas precisam de ser publicizadas para todas as gerações. Então, observem, Arnaldo Rocha disse assim, certa feita, fomos, eu e o Gostosura, ele chamava o Chico, era um apelido, um chamava o outro de Gostosura. Nos dias atuais é complicado, né? A turma vai pensar um monte de coisa, mas eu vou explicar. Gostosura era uma bala muito conhecida nos anos 30, 40. Era uma das balas que Monteiro Lobato adorava, falou muito sobre essa bala. A bala chamava Gostosura. E essa bala passou a representar relações fraternas, uma relação gostosa. Essa live é uma gostosura. Entenderam? Então, Arnaldo foi levar o Gostosura na consulta, no oftalmologista. Chico sempre teve problema com os olhos, principalmente o esquerdo. E na consulta, ficaram lá mais de 2 horas. Aí, por fim, foi passada uma prescrição. Me perdoe, eu me confundi. Essa é uma outra história. Eles estavam fazendo uma consulta porque Chico estava com crise de labirintite. Me corrigiram aqui a tempo. Então, vocês me perdoem. A idade vai chegando. Depois de 2 horas de consulta, o médico meio que ficou apertado, pegou o telefone e ligou para um outro médico. Ligou para um médico homeopata. Nós estamos nos anos 50. Vejam o contexto. Como é que era a homeopatia na época? Porque ele não se sentia seguro em prescrever. O outro profissional ditou, ele anotou 3 medicações. Passou a receita. Vejam bem, no elevador, Chico leva a mão no bolso e tira um pedaço, um papel de pão. Antigamente, a gente comprava o pão na padaria, eles enrolavam num papelzinho, a gente colocava debaixo do braço e vinha para casa. Imagina só. Chico mostra o papel para o Arnaldo. Quando o Arnaldo lê a prescrição, na mesma hora ele pega a receita e compara os 3 remédios prescritos, ipsis literis, prescrição homeopata. Eles eram tão amigos, confidentes, e eles brincavam um com o outro. O Arnaldo virou para o Chico: Chico, você me fez gastar um tempo.
2 horas de consulta. Eu nunca vi uma consulta tão demorada, porque aquele cara, no mínimo, estava querendo que você falasse tudo para ele sobre o lado espiritual, que consulta não demora isso tudo. E você já tinha a prescrição no bolso, Chico? Chico olhou para ele e disse: Naldinho, você dá licença de eu poder desconfiar da minha mediunidade? Eu tinha que vir aqui para confirmar. A prescrição que Chico trazia no bolso foi dada por Bezerra de Menezes. Vejam o que eu estou contando para vocês. A seriedade, a humildade, a dignidade desse homem, dessa pessoa tão valorosa. Então, meus queridos, Chico Xavier, para nós, é uma conversa imparável. Ela não acaba. Ela não acaba. Porque nós vamos ter sempre algum indício, alguma dica para a gente fazer o que é fundamental para o nosso progresso. Aprender a entrar dentro e se conhecer, para descobrir o potencial que cada um de nós temos. Porque Deus é amor. A proposta dele é só amor. Você foi criado como espírito, portanto, você é amor. Você não tem amor. Você é o próprio amor. Como você é a virtude. O seu potencial divino, a sua essência, tem tudo que você precisa para ser feliz e progredir. Nós temos uma máscara, nós temos personas, nós temos imperfeições que foram desenvolvidas por nós mesmos. Porque quando o espírito é criado, ele não é criado com vício. Ele não foi criado com orgulho. Isso foi sendo desenvolvido no tempo, em contato social, no copia-cola, contaminado por ideologias estranhas, por propostas que nos matriculam dentro de uma gaiola chamada ilusão. Aí a gente começa a trabalhar os atributos, as virtudes, e dando um revestimento indevido. Eu vou explicar. Lília, me desculpe, talvez eu poderia seguir uma trilha de ficar contando o caso. Mas eu tenho obrigação moral e espiritual com o público que está aqui, porque temos almas necessitadas como eu, de ouvir uma palavra de esperança. Então nós temos os atributos divinos. Quando a gente passa os olhos no livro A Gênese, de Allan Kardec, que ele faz um estudo sobre a providência divina, os atributos do Senhor, da onipotência, da onisciência, da justiça. A gente costuma ler aquele capítulo e ficar tentando imaginar, então, como é Deus. E, na verdade, ali nós estamos recebendo um sinal para olhar para dentro, porque, como filhos, você tem o potencial. A onipotência de Deus está em você. A onisciência, a sabedoria, tudo isso está dentro da gente.
Porque Deus está em você. O código das leis são as virtudes. Isso não está escrito em livro nenhum. A gente se perde em religiões de fora e tudo isso está dentro da gente. A definir que somos infelizes por não compreender ou por rebelar, brigar, fugir de olhar para dentro de si mesmo. Quando nós dialogávamos sobre o tema, vou contar uns bastidor para o seu público, Lília, porque eu sou da terra dos inconfidentes. Qual o tema? Ah, vamos falar do Chico. Podemos contar casos. Mas por que não falar das virtudes? Por que não falar da vida? Porque, como você bem disse, ele representa a alegria. Porque a alegria é a consequente manifestação, o estado de alma mediante a operação virtuosa, que é harmoniosa. Ela é integrativa. Ela proporciona a aproximação das nossas personalidades com a nossa própria essência. A Lília, o Beto, o Chico são personas. São subpersonalidades que fazem parte de todo um contexto. Que são referências, que são pilares, que vão nos ajudando a ter uma identidade espiritual, não uma identidade transitória. Pois na Terra, veja a importância do evento da USE, falar da história do Chico Xavier. E esta tarefa se torna gigante quando estivermos falando realmente sobre o Chico Xavier, e não tecendo, florindo, como dizia o próprio Chico para o Arnaldo, né? Pintando o pavão, porque acham que eu sou um pavão com essas penas multicores, mas não sabem o que está dentro de mim. Eu gostaria muito de ser o que pensam que eu sou, mas eu sei que ainda não sou. Ah, como que o Chico é humilde. Na verdade, não assustem o que eu vou dizer. Eu não estou falando para o seu público, porque eu seria desrespeitoso. Mas eu vou falar para o meu público. Significa que nós não estamos compreendendo absolutamente nada do que o Chico está fazendo. Nós precisamos de identidade própria, nós precisamos de pensar diferente, termos os próprios pensamentos. Então, quando nós falamos da história do Chico, vejam o que eu vou dizer. Nós estamos abrindo o nosso imaginário. Nós estamos trabalhando numa área, numa zona mental, que é da imaginação. Por isso nós precisamos de ficção, nós precisamos de histórias, nós precisamos de romances. Nós precisamos de um encantamento tal que a gente possa ir devagarzinho, sendo aproximados da realidade para definir o que realmente eu preciso e quero ser. Como um ser imortal, me libertando dessa zona de infantilidade, de tergiversações, de polêmicas, de incongruências, de contradições. O Chico falava disso de uma forma muito especial. E quando ele tinha que ser incisivo, ele o era. Quando ele tinha que jogar duro, ele jogava. Então não pensem que o Chico
Era só... Não, também. Isso não está certo. Quantas vezes o Chico julgava duro? E ele julgava muito duro quando brincavam com a doutrina espírita. Ele passava batido em muitas coisas no que remonta a ele mesmo. Tanto que, certa feita, ele falou para o Arnaldo Rocha assim: Naldinho, nós temos que ser igual vaca de presépio. Aí o Arnaldo, vaca de presépio? Sim, Naldinho, o povo fala, a gente fica igual vaca de presépio. Mas, Chico, eu não vim no mundo, não vim ao mundo para tirar a ilusão de ninguém. Eu vim ao mundo para entender a verdade, as minhas necessidades. E nós estamos aqui. Esse Chico Xavier do Arnaldo Rocha, gente, e que maravilha ter convivido com o Arnaldo, porque ele dizia assim, o Chico sofria, o Chico teve decepção, o Chico se enganou, ele foi enganado. Eu vou contar uma história. Essa história, Arnaldo pediu que eu não falasse na época porque o indivíduo estava encarnado. Agora eu posso contar. Era um membro da equipe, nos anos 50. Ficou muito conhecido no movimento. O grupo recebeu uma doação, um cheque vultoso, para que eles pudessem dedicar aquele valor e abriram uma atividade aqui em Belo Horizonte, beneficente, voltada para atendimento a crianças carentes. Abriram uma conta bancária para depositar o cheque, fizeram uma organização tal que pudesse ter transparência e etc. Quando o Chico indicou o nome do companheiro para participar, o Arnaldo disse: Chico, sei não. Não, Naldinho, coração, boa pessoa. Chico, sei não. Não, Naldinho, Jesus vai apoiar, vai cuidar, vai proteger. Passou um tempo, um bom tempo. O gerente do banco ligou para o Arnaldo. Disse: Arnaldo, eu estou te ligando. Eu sei que vocês são muito amigos, são honestos, mas eu tenho obrigação, porque acabou de ser sacado um dinheiro dessa conta e tinha assinatura sua e de Chico no cheque. E alguma coisa me diz que aquela assinatura não estava muito correta. Mas como quem solicitou é amigo de vocês, eu confiei. O Arnaldo teve quase um infarto. Procurou Chico. Chico ficou entristecido de tal forma. Foi quase um mês que eles não conseguiam conversar sobre o assunto. Então, meus amigos, Chico Xavier era uma pessoa humana. A clarividência exuberante. Raros médiuns com aquela capacidade. Vamos tomar só cuidado quando alguém passa por aí dizendo o maior médium do mundo, e começam a explorar, e começam a dizer isso e aquilo. E não precisa entrar nesse território. Ele, como médium, em 1927, começou uma tarefa gigantesca. Não existe no Brasil, e procurem fora, vocês acadêmicos, intelectuais, uma mente que produzisse a obra literária que passou por Chico Xavier. Como certa feita Monteiro Lobato, se referindo ao Parnaso de Além-Túmulo. Se são tantos espíritos assim, cada um deles merece uma cadeira. Qual cadeira? Na academia.
na Academia das Letras. Por quê? A qualidade, a competência, a veia literária, num cenário de intelectualidade, de poesia, de academicismo dos anos 40, Chico foi lançado como médium por Manuel Quintão nesse território e ele saiu vencedor. Como eu fiz uma live com César Perry ontem, o Perry soltou uma que eu não tinha pensado. Aquele menino de 21 anos possivelmente não tinha a dimensão do perigo, do risco que ele estava correndo naquele cenário. Mas por quê? Por que tudo aconteceu assim? Praticamente analfabeto, próximo de tantos vultos, da arrogância, do pseudo-saber, da intelectualidade. Por que a espiritualidade fez com que ele nascesse lá naquele rincão distante de Pedro Leopoldo, com tanta miséria? Ele não tinha livros. O pai dele colocava muitas dificuldades. E ele foi peregrinando, 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 com amor, com carinho, em família, com o apoio espiritual, com esse cão que eu disponibilizo na imagem do estúdio, o Lorde. Não é à toa que eu coloco esse cão. Uma foto que chegou em minhas mãos há pouco tempo. O Lorde era um cão do José Xavier, seu irmão amado, alma querida, que tanto o protegia, que desencarnou tão cedo. Mas, do lado de lá, passou a ser também um guardião protetor, fiel escudeiro. Gente, me recordo quando estava construindo o livro que eu disponibilizo no estúdio, do Calvário à Redenção. Lília, eu com arsenal de cartas, próprio punho, eu falei para o mundo, para. Como dizia quando, preste atenção, nós sentamos, paramos o mundo para digitar as cartas. Digitar as cartas com o coração, com o coração. Amiga, amigo. Nós estávamos emocionados, embargados, com as lágrimas, digitando textos como: a minha vida foi um curso permanente de despedidas. Eu me trancava num quarto para chorar a perda de minha irmã querida, Tiquinha, em Uberaba, porque lá eu não tinha com quem conversar sobre esse assunto e eu não iria admitir que alguém tecesse qualquer comentário naquela que tanto amei. Por isso, Chico Xavier é um diálogo constante em torno da virtude, do sentimento aprendiz, e não da arrogância que tudo sei, que tudo posso. Sempre vamos pedir aos benfeitores, vamos pedir apoio a Jesus. Ele não tinha solução pronta para ninguém, ele pedia a intervenção do Altíssimo, ele suplicava a sustentação espiritual, e assim ele caminhou até o final da vida, sempre na condição de um servidor, um ceareiro que veio ao mundo
sem pedir nada para si, a não ser o mínimo. O que fosse possível para ele sobreviver. Quantas vezes Chico pronunciou aquele texto que vocês encontram no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, que o homem mais rico da terra é aquele que menos precisa. Isso estava na boca dele, estava no coração dele. Quantas pessoas o procuraram? Famosos, ricos, pessoas humildes. Há pouco tempo conversava com uma pessoa que trabalhou décadas do seu lado em Uberaba, e ela me contando sobre os famosos que procuravam Chico e que a grande mídia nunca nem registrou, que levavam e que continuam sustentando as instituições que o Chico pedia que eles encaminhassem os recursos. Ele não pedia para ele pedia para outros. Porque as instituições que ele estava já estavam funcionando. Já atendia, mas o trabalho se multiplica, ele não é separado por paredes, por regiões. O trabalho é um só. A família é uma. É a família do Cristo. O Evangelho para todos, vinde a mim todos. Não é vinde a mim, Evangelho do Chico. Não é vinde a mim para espíritas. Não, é vinde a mim para todos. Então, Lília, falar de Chico e virtude é um assunto que nós teremos uma longa e sinuosa estrada a percorrer, como diria Paul McCartney, uma longa e sinuosa estrada, que nós possamos, nesse momento, nesse evento, reverenciar o Chico e sua família. Eu agora disponibilizo para vocês em tela uma fotografia, que na verdade ela revela o que eu não cumpri, porque eu prometi para a Lília estar com vocês para contar uma história, mas não vai dar tempo, porque o tempo se foi. Eu gostaria de indicar para vocês a narrativa de André Luiz, contida no livro Nos Domínios da Mediunidade. A história de Ambrosina. A médium, referência. O mandato mediúnico. Ambrosina, gente, é Chico Xavier. Foi uma forma de esconder, porque eles precisavam de mostrar uma referência mediúnica para os trabalhadores. E lembrem-se que quem é a mentora dos médiuns é Joana d'Arc. Joana d'Arc foi um espírito muito presente na mediunidade do Chico. Isso é um dado. Ela não se revelava, pois assim foi o tratado, o plano. Mas Chico, como uma alma que durante milênios e milênios reencarnou como mulher, pois esta é a faceta da sua evolução em nível dos milênios, aqui na Terra, recebeu o mandato, a tarefa de reencarnar de uma forma que pudesse exercer o mandato. E os espíritos entenderam que num corpo de homem ela sofreria os preconceitos, mas nem tanto. Face ao machismo, face a uma série de questões que envolvem aí as discussões do mundo material. Emmanuel teve uma árdua tarefa de convencer sua filha, a Lívia, aquela garotinha dos tempos de Roma, da família dos Cornélios, a família Lentulus. Assistam
leiam, estudem o romance há 2000 anos. Mas o que importa? Ambrosina era médium referência. E vocês vão entender um pouco mais dos bastidores da mediunidade do Chico em Tarefa no Centro Espírita, pois ali retrata o Luiz Gonzaga. E por que Ambrosina? Por que escolheram esse nome? Vocês sabem por que André Luiz, o espírito, chama André Luiz? Todo mundo sabe. Porque, na verdade, é o nome do irmão do Chico. Como que o senhor chama? Meu nome não importa. Ah, pode me chamar com o mesmo nome do seu irmão. Isso numa visão mediúnica no quarto, em Pedro Leopoldo, quarto do Chico. Ambrosina foi adotado o mesmo critério, pois essa que eu mostro a foto para vocês é uma das irmãs mais velhas de Chico. Carmosina. Fizeram um ajuste. Uma licença literária e deram o nome de Carmosina para esta médium. E ali vocês vão encontrar historicamente muitos dados que corroboram com esta informação. Não é ilação, é uma informação de Chico para Arnaldo e muitos daquela época. E que Sueli Caldas Chub, em 2 livros, colocou como nota de rodapé, assim, meio en passant. E Sueli me disse, Carlos Alberto, eu coloquei porque eu tinha a obrigação de dizer, mas que cada um tire as suas consequências. Eu não entro em polêmicas, mas Sueli sabia que Ambrosina é o Chico. Isso está nos livros Testemunhos de Chico Xavier e, salvo engano, outro livro da Sueli, que ela fala do Centro Espírita. Se não me engano, é As Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Depois vocês pesquisem aí, se for o caso, me perguntem, enviem mensagens que eu respondo com fatos e dados. Mas eu quero chegar no seguinte ponto. Ambrosina, sim, ela já atingia 20 anos de mandato mediúnico. O livro Nos Domínios da Mediunidade foi publicado em 1955. Chico Xavier começou o seu mandato oficialmente no ano de 31. E num determinado momento, André Luiz pergunta para os espíritos, para Hilário, sobre o mandato de Ambrosina. Se haveria possibilidade de, mesmo atingindo aquela condição, se ela podia ainda falhar, desistir. E os espíritos respondem, por mais que ela atingiu esse posto, ela tem livre-arbítrio. Ela optou em viver uma vida casta, dedicada. Ela não se comprometeu com formação de família, mas a família de Ambrosina é muito mais ampla. Os filhos do Calvário de Jesus. Ela pode sim, mas se desistir, não podemos responder pelo futuro de Ambrosina, porque o que garante a segurança, o que garante a proteção espiritual é a missão, a tarefa que ela exerce com tanto carinho, sintonizada com Jesus. Nem mesmo Gabriel pode dar conta de Ambrosina. Gabriel seria o Emmanuel? Tire suas conclusões. Se você falar assim, não é o Chico, o meu Chico é outro, não tem problema. Estuda a vida de Ambrosina, e se você é médium, verifique as possibilidades, mas também não deixe de olhar para os perigos.
Pois o cristão no mundo é constantemente visitado, revisitado, observado, atacado, incompreendido, se ele realmente guarda os mandamentos do Cristo. E guardar os mandamentos de Jesus foi ele em quem ensinou, que é viver os próprios mandamentos. Assim nós vamos demonstrar se amamos Jesus, se amamos a vida e a causa que abraçamos. Não em palavras apenas, porque a religião pura e imaculada, como afirma Tiago na sua epístola, é a prática, é a vivência do código moral de leis, é fazer luz, é brilhar a vossa luz. Mas saibam, conforme alerta Emmanuel na última lição de número 180 do livro Caminho, Verdade e Vida, façamos a nossa luz, é o tema. E ele diz assim: nós podemos valer da luz dos outros, podemos seguir a luz dos outros, alimentar, remediar com a luz dos outros, aprender com a luz dos outros. Mas um dia, estes que possuem luz própria podem ser convidados para trabalhar em outros lugares. Eles podem partir. Chegar-se-á um tempo em que estaremos sós. E aí nós vamos perguntar, procurar a própria luz. E podemos chegar na condição que somos mendigos da luz. Não teremos autonomia, sustentação própria. Poderemos cair. Porque não estaremos entendendo que a lei de colaboração mútua e universal é o sinônimo fundamental, primordial, para que juntos possamos nos auxiliar. Mas a competência de fazer a luz, ela é de cada um. O Chico não pode apertar o player, o software da sua intimidade para você fazer a sua luz. Kardec, o codificador, o precursor de um mundo novo, o Elias que há de vir, não pode fazer isso por você. O seu pai, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, o seu anjo guardião, ninguém pode fazer a obra que está nas suas mãos realizar. E se Jesus estivesse conosco, como ele está em espírito nos protegendo, mas se ele estivesse nessa sala virtual sentado conosco, ele diria: faça a obra de Deus, porque a minha comida é fazer a vontade de meu Pai e realizar a obra. Que nós possamos, como bons mineiros, paulistanos, brasileiros, cristãos, encarnados e desencarnados, que nós possamos sentar juntos para celebrar a vida, agradecer as bodas, porque o Pai celebra pois estamos casando com a virtude. O Pai celebra, pois estamos herdando o que nos é confiado e cuidando para perpetuar a família, gerando oportunidades, vida, amizade, família. Que nessa celebração possamos agradecer a espiritualidade que nos socorreu, que com muito carinho abriu as portas e a gente chegamos aqui. E na celebração, em Minas, sempre um pão de queijo, um chazinho, um cafezinho ou uma broa. Mas, Lília, na celebração mineira, um bom causo, uma boa viola, uma musicalidade,
um carinho, um aconchego, e fazer de tudo para não derramar os farelos do pão no chão, porque eu tinha muita vontade de ser convidado de volta para abraçar os meus amigos dessa terra bendita que é São Paulo, aonde Manuel da Nóbrega fundou a escola que representa a educação dos novos tempos, nessa terra dos brasileiros, desse povo maravilhoso, que tem a missão de ser o Brasil, não território. A gente tem que parar com essa história de ficar só falando que a terra. O bem mais precioso que existe no Brasil é o povo brasileiro, que compete ao povo brasileiro blindar, fechar as portas para as dificuldades que querem ocupar o que não lhes compete. Deus no comando, Jesus no destino dessa família bendita dos brasileiros. Que o Evangelho seja a tônica respeitosa, fraterna da nossa trajetória. E que um dia possamos, encontrando com Chico, para não dizer que ele está por aí, falar assim: Chico, valeu, hein? Valeu, sua história foi fantástica para o meu despertamento espiritual. E parafraseando os cristãos dos primeiros tempos, nós encerramos dizendo: Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo, Lília, muito obrigado. Nós que agradecemos, rapaz, e agradecemos muito, com toda certeza. Muito obrigada mesmo. O pessoal aqui, todo mundo cumprimentando. E que bom quando a gente ouve alguém falando com entusiasmo, né? Falando de doutrina espírita, falando de Kardec, falando de Chico, falando de Jesus, falando do Evangelho. É muito gratificante quando a gente ouve alguém falando com entusiasmo, com esse sentimento, e a gente percebe que isso está em você. Então, isso que é bacana, quando a gente consegue perceber que está na pessoa o que ela está dizendo. Vou só colocar aqui algumas participações que a gente ainda não tinha colocado. A Sônia, que esteve conosco também. Boa tarde, Sônia, muito obrigada. Vamos lá. O Douglas está dizendo assim: sou espírita aqui em São Paulo, deve ser capital, e estou pela primeira vez assistindo esse palestrante com reflexões da doutrina do Mestre Jesus através da mediunidade do nosso Chico. Douglas, você está vendo aqui, encontrando o Beto Costa pela primeira vez. Então, nós dissemos lá no início que o Beto Costa está aí com a Rede Amigo Espírita, numa parceria bacana há bastante tempo, e que no canal Gênese, o Beto Costa tem vários vídeos de estudo de muitas obras, então vale a pena dar uma conferida. Obrigada, viu, Douglas, por estar conosco, muito bacana. Divulgar a nossa doutrina é a maior caridade. Valeu, Douglas. Está com a gente também o Márcio, lá do Rio de Janeiro. Boa tarde, Márcio. Saudade. Que bom que você está com a gente hoje. Muito legal. Lucenir Rodrigues, boa tarde. Muito boa tarde. Renan Carmona, outro colaborador da USE que está conosco aqui, que trabalhou também por esse evento. Renan, muito obrigada por tudo. Muito obrigada. E o Renan, no momento que você falou da bala e tudo mais, ele disse que ele também vai chamar os amigos dele agora de gostosura, e é muito legal. E a Nancy veio e concordou, né? Eu também, Renan. É isso aí, pessoal, que o carinho prevaleça sempre, né? Andréia, boa tarde, muito obrigada. Bastante gente aqui conosco, viu, Beto? Ana Rogéria, boa tarde, Ana. Dorinha, bem-vinda, Dorinha, obrigada por estar conosco. Carlos Alexandre, good vibes, boa tarde, bacana.
Alice Araújo conosco, muito boa tarde. Boa tarde, Beto. Ela manda um boa tarde especial para o Beto aqui, Alice Araújo. E ela conclui aqui também no final, olha lá. Ave Cristo. É isso mesmo. Ave Cristo. Clementina, mãe da Thaís, aquela que fez a nossa arte. Clementina está participando também. Você vê que as nossas mães estão ali, ó. Valeu, Clementina, obrigada. Gratidão, Beto, da Alice. É isso aí, pessoal. Todos agradecendo agora a Nancy. A Beth, querida de Goiânia. Beijo, Beth. Que legal você aqui conosco. Muito bom, muito bom. Alice de Piauí, Teresina. Bacana, muito bom. Que legal, pessoal de Piauí. Estou ouvindo a Beth que é de Pirangi, aqui pertinho de Catanduva. Estou ouvindo com meu pai de 80 anos, 81 talvez, com Alzheimer. E ele se recordou do nosso amado Chico Xavier. Que bom, é aquilo que está nele, né, Beth? Que bom, fico muito feliz. Eu sei que isso deve ter sido emocionante e importante para você, porque me emocionou. Então, com certeza, deve ter te emocionado bastante aí também, menina. É isso aí. Coisas do Chico, a gente se emociona. Oh, meu Deus! Que bacana, né? Isso é muito legal. Ô Beto, só para a gente dar uma concluída nessa live bacana, aí abordamos bastante coisa. Esse livro, gente, que o Beto colocou aqui, bastante importante, eu tinha até trazido aqui também aqui, nos domínios da mediunidade, lá no capítulo 16, ele vai falar de mandato mediúnico. E aí, isso tem tudo a ver com o que o Beto trouxe para a gente, falando das virtudes e tudo mais. E isso tudo, o Beto acordou em mim o seguinte: a importância sempre, sempre, sempre do autoconhecimento. É isso, é por aí. Se a gente quer, né, caminhar, até hoje estamos trabalhando aqui, né, falando de mediunidade e tudo mais, mas para tudo em nossa vida. Mas vamos falar especificamente aí de mediunidade. Se a gente quer conseguir trabalhar melhor com isso, a gente tem que entender que isso é 24 horas, né? Não é aquele momentinho ali na casa espírita com os demais companheiros. E para que isso seja possível 24 horas, o caminho tem que ser o autoconhecimento para que a gente possa burilar, consertar, melhorar. É esse o caminho, Beto? Está fechado. Aí. Abri. Ô, Lília, esse debate no período abrangente da filosofia em todos os setores da humanidade, né? Desde a gente pode citar Hermes Trismegisto na religião egípcia antiga. Há uma expressão do Hermes que é das minhas favoritas, quando ele fala que o caminho se faz no caminhar. O caminho se faz no caminhar. E quando Jesus fala, eu sou o caminho, nós estamos num momento caminhando para uma maturidade espiritual. Isso é importante entender. Nós ouvimos muito falar em transição planetária e o processo que está acontecendo em nível do todo, né? Sob o ponto de vista de planeta, de humanidade, que todos estamos mudando, mas a gente observa que existe um excesso de energia sendo canalizado para questões que tratam do externo, e o que é mais importante, a gente deixa de lado. Sim. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, o eu sou é um processo de internalização, é um processo de mergulho interno
para desenvolver a sua própria identidade. E não é possível fazer sem se conhecer. Então, só para um exemplo, marido e mulher, eu te conheço, eu conheço meu filho. A gente não se conhece. Como é que você conhece o outro? Não, você conhece um outro que é idealizado. Sim. Você projeta luz ou sombra no outro. Como que você enxerga o seu companheiro diante da concepção que você tem da vida? Mas você está apoiando os seus valores, os seus princípios aonde? No que dizem por aí? Eu tenho feito um trabalho aprofundado de história. A história que nós conhecemos, ela não é verdadeira. A história do país é narrativa. Para vocês terem uma ideia. Então, muitas vezes se discute assuntos sem qualquer base. Então, se eu não conheço a história direito, eu muito menos conheço a minha própria história. Então, se eu não conheço a história, por exemplo, nacional, eu não crio identidade. Sim. Sem identidade, eu sou um trânsfuga da evolução que me movimento em função da moda, da mídia, do que o vizinho, do que a rede social disse. Então, a gente vai transitando num território ilusório e o que é real, principal, o mundo ocidental, isso é simbólico, porque hoje isso até no mundo oriental, mas a gente aprendeu a falar no mundo ocidental, que é materialista, muito menos. Muito menos. Então, Jesus respalda o que estava esculpindo em Delfos, no templo de Delfos, que a frase ficou conhecida como se fosse de Sócrates, mas não é do Sócrates. Um sábio, está escrito no Evangelho. Sim. Se você não concorda, hashtag não concorda, viu, gente? Um sábio da antiguidade vos disse: conheça a ti mesmo. Aí, filosoficamente, a gente diz assim: conheça a ti mesmo, isso é Platão. Conheça a ti mesmo, que conhecerás o universo e os deuses. Porque conhecendo o universo e os deuses, você tem tudo que você precisa. Você tem tecnologia, você tem energia, você tem conhecimento. Então, nós estamos no momento de conhecer a si mesmo, e aí vem a pergunta no chat: como? Põe um espelho vivo na sua vida. E começa a trabalhar a virtude. Não briga com a vida. Não briga com a treva. Não gasta tempo com contradição, com hipocrisia. Você está vendo que o troço está contaminado? Procura o lado bom, passa para frente. Comece a trabalhar de uma forma consciente as suas virtudes. A solução para todos os males do mundo está na prática do código moral de leis, que são as virtudes. Ô, Lília, eu estou vendo aqui que tem a turma aqui do canal Gênesis que apareceu aqui. Que legal, muito obrigado. Mesmo? Mas eles me ouvem trabalhar nisso aí direto. Sim. Preste atenção numa coisa que é importante. Eu vou ser doutrinário agora, não vou ser filosófico. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ensina que a fé é mãe das virtudes. A caridade é a irmã principal das virtudes. Então existe uma mãe. Qual que é o papel da mãe? Traz para junto, vamos juntos, confia, vamos em frente. Então a fé, vamos parar de pensar em fé
naquele movimento lá da religião de fora. Eu tenho fé no espiritismo. Isso não muda a sua vida, não. O espiritismo não vai solucionar os seus problemas. O espiritismo é um código de ética. O espiritismo é uma doutrina que esclarece como é que é a relação com os espíritos, a possibilidade dos espíritos nos contarem suas experiências. Então, o espiritismo é uma ciência que tem uma metodologia para isso, para você trabalhar a mediunidade. Mas se você não trabalhar a teoria moral espírita no dia a dia, o espiritismo será apenas mais uma filosofia. Aí a gente vai entender por que Kardec apoia o espiritismo no cristianismo. Porque o cristianismo é prática de virtude, não é religião externa. É isso que a gente tem que entender. Não adianta você ir para o centro espírita, ficar amigo do Chico, gente fina da turma do presidente do centro, convive com os médios, vai em tudo quanto é reunião da USE. Isso não é suficiente se você não fizer o principal. Porque se você fizer o principal, você vai ter muita competência e vai ser muito feliz no que você pode fazer na USE, no centro espírita, dentro da sua casa e etc. Então, precisamos de conhecer para dominar. Dominar o ímpeto. Cuidar dos impulsos, das tendências. Então, o espiritismo, como agora a psicologia, tem um espiritismo filosófico e tem o espiritismo psicologia profunda. Profunda. É a psicologia transpessoal, essencial. Nós vamos falar de luz, nós vamos falar de virtude, nós vamos falar de energia. Isso não é misticismo, isso é ciência. Nós vamos falar, por exemplo, da terapia do acolhimento. O evangelho passa a ser terapêutico. Pensa aí, o filho pródigo. Ai, eu sou o filho pródigo. Eu só faço besteira. Ai, meu Deus, tem uma criança ferida aqui dentro. Essa criança precisa da casa do pai. Ela precisa do pai. Ela precisa do carinho do pai. E o pai não espera. O pai vai ao encontro do filho pródigo que está começando a levantar. Aí o filho pródigo fala assim, papai. Aí o pai abre os braços. O pai está dentro de você. Ele não está olhando para a sua culpa. Ele não está olhando para o seu medo. Ele está esperando que você acredite que você consegue. E ele vai te provar que você consegue. Que você precisa de se acolher. Você tem que ter a coragem para se movimentar e mudar. Movimento. Você tem que se aceitar, Lília, como... Eu estou falando Lília porque é metafórico. É um diálogo, né? Que nós somos todos, aqui. Estamos todos. Lília, se você não se amar, você vai continuar colocando sua felicidade na mão do outro? Você tem que se amar. E amar é aceitar. Aceitar significa compreender, acolher, trazer para junto, para crescer. Muitas pessoas sofrem no mundo porque elas não são o que o marido espera, o que a esposa exige, o que a sociedade está cobrando. Aí o cara passa a vida inteira dando satisfação e pagando um preço altíssimo, e ele está infeliz por dentro porque ele não se conhece, ele não se abastece, ele está exaurido. Na psicologia profunda a gente estuda que depressão, tirando a fisiologia do processo, mas a depressão é rebeldia. Já pensou nisso? Por que o indivíduo cai em depressão? Ele está rebelde. Mas o que está rebelde? É os sentimentos egóicos, não é a essência dele que está com depressão. É a persona que está doente. Sim. Porque ela está descolada da realidade, ela quer viver no pagode, ela quer ir para a festa, ela quer ir lá trabalhar, cumprir, receber o dinheiro e depois curtir a vida. Ela quer
Começa a semana, ela quer chegar na sexta-feira para acabar logo. Os anos estão passando e a pessoa está num nevoeiro que um dia dissipa. Aí a maioria vai despertar em momentos sombrios, vai morrer mal, desencarnar pessimamente. Fala assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Olha como é que eu brinquei brincar de viver, como diz o Guilherme Arantes. Eu brinquei de viver. É o balão mágico, né? Já que eu falei o Guilherme Arantes, é o balão mágico. É o balão mágico. Então aí eu vou brincar. Aí o Raul Seixas falou, para que eu quero descer. Põe o pé no chão. Põe o pé no chão. O pé na estrada, o pó da estrada, como fala o Celso Adolfo. Coloca o pé na estrada, o Beto Guedes limpa a poeira do pé. Olha vamos só, junto. trouxe todo mundo. 1 mais 1 é 2. Né? O sal da terra é isso aí. 1 mais 1 sempre é mais do que 2. Vamos juntos. Mas precisamos de percorrer esse caminho. E agora eu termino dizendo, Jesus é o caminho. Pensa no que eu vou dizer, minha amiga. Jesus lá de fora, o governador espiritual, ele é gente boa demais da conta, a gente não tem dúvida disso. Mas sabe quando ele vai ficar gigante? É quando você entender que você também tem o Cristo dentro. É quando você começar a se movimentar, sinergia. Você vai ver que você está exaurido, você vai passar a ter alimento, você vai ter combustível. Porque isso é produzido dentro de você, por você mesmo. Mas para isso você tem que se conhecer. E essa tarefa de toda hora, ela é eterna. Vamos deixar de longe essa arrogância de querer falar que sabe alguma coisa, porque filosofia, a palavra inventada por Pitágoras, significa amor à verdade. Perguntaram para ele, você tem a verdade? Ele disse não. A verdade pertence aos deuses. Mas por amar a verdade, eu procuro me aproximar da verdade dos deuses. Para isso, humildade, simplicidade. Agora, olha o que eu vou dizer. Agora, estoicismo romano. Nossa família lá de trás. Tenha coragem. Seja firme. E parafraseando o grande imperador Marcos Aurelius, um soldado romano pode ser ferido em combate, mas jamais ferido na suscetibilidade e na fé, na fidelidade a Roma. Somos agora fiéis a César? Já fomos. Agora, César e suas legiões, a história, se curva para servirmos todos aquele que é o caminho, que caminhou. A verdade, que já é concepção do coração, não é intelectual, é verdade, concepção moral, espiritual. Pergunta para mim, você acredita nos espíritos? Eu sempre respondo, eu não acredito nos espíritos, eu tenho certeza. Isso é minha vida, eu dei minha vida para isso. E aí tem a consequência, que é a vida. Vida plena. Jesus é a vida plena. Em abundância. Muito obrigada, ótimo, muito bem colocado, sensacional. Só terminando aqui, então, de colocar o pessoal, Renanzinho aqui, excelente live, parabéns. Margarida, olá, Margarida de Paraíba, João Pessoa, muito obrigada, viu? Tá, João Pessoa, pessoal do Paraíba, um grande abraço. Mais pertinho aqui de nós, Elizabeth de Urupês, muito obrigada. E a Nancy traz uma mensagem bacana aqui. Ela diz que é a primeira vez que ouço falar como fazer efetivamente para obter o autoconhecimento.
Muito obrigada de coração, estou emocionada. Que bom, Nancy. A gente fica muito, muito feliz mesmo. E esperamos que muita coisa nessa live possa ter acordado em nós muita vontade de refletir. Isso que é bacana, de pensar, de raciocinar, de refletir, de buscar, que possa ter tocado o nosso coração de alguma forma, que a gente possa sentir realmente que estamos aqui com vida e vida em abundância, e que está tudo em nossas mãos, como a gente sempre diz, né? Em nossas mãos. Basta a gente querer fazer o reino de Deus acontecer aqui dentro, que é onde ele deve acontecer. E o Beto Costa foi sensacional, colocando para a gente, pontuando em toda a sua fala, por isso que eu trouxe, auxiliado com certeza pelos nossos amigos da espiritualidade. Como ele mesmo disse, planejamos uma coisa, mais ou menos, né? Enveredamos por outra, mas que trouxe realmente aquilo que precisávamos, e isso que importa. E como ele pontuou, realmente, em toda a sua fala, a gente percebeu claramente isso, a necessidade realmente da gente ter esse autoconhecimento, esse cuidado aqui dentro de nós mesmos, para que isso possa reverberar em luz aí fora também, para nós, pelo outro, para os outros, pela humanidade, pelo universo todo. Então, Beto, muito obrigada. Queremos te agradecer muito por essa oportunidade. Espero, sinceramente, que a gente possa fazer muitas coisas ainda juntos, muitos outros trabalhos. Gostei muito, tenho certeza que o pessoal gostou bastante também. Em nome da USE, agradeço muito, muito mesmo a você e à Rede Amiga Espírita, que sempre está conosco, ao Zé Aparecido pelo trabalho brilhante também que vem fazendo aí com a Rede Amiga Espírita. E a todos vocês que participaram conosco, como eu disse lá no começo, né? Essa vibração bonita de vocês que chega para cada um de nós, que a gente sente aqui. Muito, muito obrigada mesmo, gente. Que vocês possam rever todas as lives desse mês, porque foram muito especiais mesmo. E que a gente possa continuar nesse trabalho, continuem acompanhando aí os canais da USE e tudo que a gente está fazendo esse mês. Esse mês, Beto, foi sensacional. Trabalhamos muito, tivemos, além das lives, tivemos também presencialmente com o Cosme Massa em Catanduva, a USE num trabalho muito bacana aí também com o Cosme Massa. Tivemos aquele teatro Diálogos de Luz, que também deixou todo mundo assim, né, sublime, foi sensacional. Então, muito obrigada a todos vocês que estão compartilhando conosco tudo isso. E a você, Beto Costa, Deus abençoe você e toda a sua família. Fique à vontade para colocar aí o seu até logo para todos os nossos amigos. Bom, pessoal, muito obrigado. A paciência, né, o carinho, o acolhimento, a amizade. Né? Amizade é tudo. Certa feita, eu estava muito cabisbaixo, assim, meio desiludido. Aí eu ouvi do nosso benfeitor Bezerra, depois de uma prece. Aí ele me disse assim: por que você está triste? Aí eu contei. Ele disse assim: o que é mais importante? É o trabalho ou a amizade que podemos desenvolver no trabalho? Eu fiquei sem resposta, porque eu estava assim, um tanto quanto indignado. Aí ele saiu da tela mental. Passou uns 10 dias. Eu estava numa situação em que eu tive que socorrer uma pessoa que eu não conhecia. E após o atendimento, essa pessoa me disse assim: muito obrigado, meu filho. E me fez muito bem, como se eu me sentisse renovado naquele momento. Eu saí do ambiente, estava voltando para casa,
dirigindo meu carro, escutando uma música. De repente eu ouvi: o que é o mais importante? É o trabalho ou a amizade? Muito obrigado, doutor Bezerra de Menezes, por me fazer lembrar disso agora. Então, o que eu tenho a dizer para o seu público, para o público da USE, para o pessoal do nosso canal Gênesis aqui de Belo Horizonte, enfim, que a gente possa priorizar a amizade. Porque os amigos são capazes de superar todas as adversidades que fazem parte do processo. E um poeta, um musicista aqui do Brasil afirma que amigo não somos nós que escolhemos, são eles que nos escolhem, porque nós fizemos por onde de termos amigos. Então, um beijo para todos, muito obrigado. Aproveito para fazer o jabazinho, né, dos livros Chico Diálogos e Recordações, da editora do Clarim. Isso. Chico, do Calvário à Redenção, da editora M. Todas as editoras de São Paulo, muito obrigado aos diretores, aos coordenadores. Aproveito também, se você me permite, para falar do nosso canal Gênesis. Todas de segunda a sextas-feiras, às 7 horas da manhã, eu faço ao vivo o Evangelho Gênesis no Lar, o Evangelho no Coração. Todo dia uma surpresa, uma oração, uma notícia, uma página. Participe conosco, muito obrigado. E sempre que você precisar, né, lembra que tem um andarilho perdido pelo caminho. Chama ele que ele aparece. Muito obrigado, um beijo para todos. Muito obrigada, gente. Muito bacana. Deus abençoe, Beto, toda a família. Muito obrigada a todos vocês, gente. Muito obrigada. Só esperando aqui para a gente pausar. É isso aí. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana para todos vocês. Um grande abraço e até a próxima. Deus te abençoe mais uma vez, meu amigo. Prazer muito grande. Muita alegria. Muito obrigada. Thank you.